Aqui no Brasil a gente vive zoando aqueles times que nunca ganharam o Mundial, né? Mas você sabia que tem times de peso na Europa que também nunca conquistaram essa taça? Times que não levaram nenhum antigo Intercontinental, nem um Mundial de Clubes? Vamos ver quais são eles. Então já bora começar com um clube que hoje não tá no seu auge, mas já dominou a Inglaterra. O Arsenal. Mano, tu pode nem saber disso, mas o Arsenal é o terceiro maior campeão da história do campeonato inglês e o maior campeão da Copa da Inglaterra. No total foram 13 títulos de liga e 14 da Copa. É muita coisa. Só que, né, pra chegar no Mundial tem que ganhar a Champions primeiro. Mas nem todas as vezes que os caras foram campeões ingleses, eles foram pro Continental. Mano, no campeonato inglês, o maior domínio do Arsenal foi sabe quando? Nos anos 30. Entre 1931 e 38, levou 5 taças. Mas naquela época nem tinha Champions ainda. A primeira vez que o Arsenal disputou o maior torneio continental foi na temporada 71-72. Os caras só estrearam na Champions depois de seu 8º título de liga. E até foram bem naquela Champions. Mas nas quartas foram eliminados pelo Ajax de Cruyff e caíram fora. Depois disso, sabe quando foram disputar uma Champions de novo? Na temporada 91-92. Sim, 20 anos depois. Só que caíram mais cedo ainda e não tiveram chance. Então o Arsenal, mesmo sendo tão bom na Inglaterra, quando ia pro Continental só se lascava. Até chegar a temporada 2005-2006. Cara, naquela edição o Arsenal fez um negócio histórico. Passou pelo Real Madrid nas oitavas por 1-0, pela Juve e chegou na final pela primeira vez derrotando o Villarreal. Mano, olha que loucura. Das oitavas até as semis, os caras não tomaram nenhum gol. O problema é que todos os gols ficaram pra final mesmo. Na decisão pegaram o Barcelona de Ronaldinho e até começaram ganhando, mas tomaram a virada e ficaram com o vice. O Arsenal perdeu a oportunidade de ir pro seu primeiro Mundial por 1 gol de diferença. E outro time que perdeu a chance de ir pro Mundial por 1 gol foi um que cresceu muito nos últimos anos. O Manchester City. Cara, muita gente chama ele de time pequeno e acham que o clube só começou a existir nesse século. Mas se tu viu meu vídeo da história do City, tá ligado que os caras estão há muito tempo no futebol. Pra tu ter noção, eles foram campeões da Copa da Inglaterra de 1904. Pensa, e muita gente nem sabe, mas a primeira vez que o City ganhou o campeonato inglês não foi nessa última década, e sim em 1937, na época que nem tinha Champions. Aí só foram disputar sua primeira Liga dos Campeões, com mais uma conquista da Premier League, no ano de 1968. Mas nessa primeira participação na Champions, os caras sofreram vexame e caíram pro primeiro adversário, o Fenerbahçe. Aí depois dessa humilhação, o City só foi disputar a Champions de novo, sabe quando? Na temporada 2011-2012. Sim, cara, ficaram quase 50 anos longe da Liga dos Campeões. Mas quando voltou, foi pra ficar. De 2011 pra cá, o City disputa todas as Champions, mas nunca conseguia nada. O máximo tinha sido chegar na semifinal de 2016. Até que na temporada 2020-2021, o time de Pep Guardiola chegou na grande decisão. A partida mais importante da história do clube. Mas na final pegaram o Chelsea, que tava muito encaixado. Então mesmo com o City com mais posse de bola, logo no primeiro tempo a taça da Champions foi embora com um gol de Havertz. Então foram vices e assim como o Arsenal, nunca levaram o maior título continental e nunca disputaram o Mundial de Clubes. Mas tá, a gente tá falando de times que nunca disputaram o Mundial. E se eu te dissesse que tem um bicampeão europeu, dominou a Europa 2 vezes, mas não ganhou sequer um Mundial? Sim, eu tô falando do Sport Lisboa e Benfica. Pois é, hoje a gente não consegue imaginar o Benfica sendo campeão europeu, mas lá nos anos 60 os caras simplesmente dominavam. Na temporada 1960-61 conseguiu chegar na final da Champions para encarar o Barcelona. Aí contra o Barça eles jogaram muito e ganharam por 3-2. Primeira decisão, primeiro título. Então no ano seguinte, temporada 61-62, o Benfica, que agora já contava com um grande Eusébio, chegou na final de novo e acabou com o Real Madrid de Puskás por 5-3. 2 títulos seguidos. Mas se eles estão aqui na lista, cê tá ligado, não conquistaram o Mundial. Quando eles levaram seu primeiro título em 61, foram pro Intercontinental e encararam o campeão da Liberta, Peñarol. E naquela época, o Intercontinental era feito com partida de ida e volta. Então foram pra ida e em casa o Benfica ganhou do Peñarol. Mas quando chegou no Uruguai, tomaram uma paulada de 5-0. Que humilhação. Mas ainda não era o fim. Naquele torneio não tinha placar agregado. Então, como cada time ganhou uma partida, fizeram um terceiro jogo de desempate. Aí esse jogo de desempate foi muito
mais disputado. Mas o Benfica foi derrotado de novo e perdeu o Mundial. Então tá, depois disso, no ano seguinte os caras ganharam a Champions mais uma vez e foram pra mais um Mundial. Mas dessa vez não iam encarar o Peñarol, e sim o Santos de Pelé. E rapaz, aí complica. Aquele Santos era uma máquina. Então na ida, no Maracanã, não teve jeito. O Benfica perdeu por 3-2. 2 gols de Pelé. Mas tudo bem. Agora iam decidir em casa e precisavam ganhar pra empatar. Mas o nosso rei do futebol decidiu humilhar. Lá no Estádio da Luz, o Benfica tomou incríveis 5-2. O Santos chegou a abrir 5-0 com 3 gols de Pelé e depois os portugueses diminuíram pra não ficar tão feio. Então, mano, das duas vezes que o Benfica foi pro Intercontinental, eles saíram derrotados. E depois disso, nunca mais ganharam a Champions também. Chegou na decisão do Continental mais algumas vezes, mas só ficou com o vice. E a última vez que o Benfica perdeu uma final de Champions foi em 1988, quando saíram derrotados pro PSV da Holanda. Mano, esse PSV é um dos maiores times da Holanda e já tinham chegado até as semifinais da Champions em 76. Aí no final dos anos 80, eles dominaram seu país e na temporada 1987-88 dominaram a Europa também. Naquela edição, o PSV de Ronald Koeman derrotou o Rapid Viena nas oitavas, o Bordeaux nas quartas por gols fora, nas semis passou pelo Real Madrid por gols fora também e na grande decisão ganhou do Benfica nos pênaltis. Foi sofrido, hein? Tá maluco. Então, com o título europeu, o Philipp Sport Vereniging, mais conhecido como PSV, foi pro Intercontinental encarar o vencedor da Liberta, o Nacional do Uruguai. O Nacional já tinha ganhado 2 títulos intercontinentais e tava com tudo para conquistar o tri. Enquanto isso, o PSV se reforçou mais ainda, trazendo simplesmente o Romário. Pois é, e dessa vez não tinha ida e volta. Os dois times foram pro Japão disputar essa taça numa partida única. E foi um jogão. Logo no primeiro tempo, o Nacional abriu o placar, depois no segundo o Romário empatou e ela foi pra prorrogação. E na prorrogação o Ronald Koeman virou. Mas aí, faltando minutos pra acabar, o Nacional empata de novo e ela foi pros pênaltis. Aí nas penalidades, o negócio chegou aí pras alternadas. Quando um errava, o outro também perdia. Literalmente 10 jogadores de cada lado bateram. Até que no 10º batedor o Nacional fez e o cara do PSV perde. Os holandeses ficavam sem a taça e o Nacional levava a sua terceira Copa Intercontinental. Aí depois disso, o PSV nunca mais chegou na decisão da Champions e hoje estão disputando a Europa League mesmo. E por fim, o último time da lista é um que, assim como o Benfica, levou a Champions 2 vezes. O Nottingham Forest, da Inglaterra. Cara, o Nottingham Forest hoje é um time da 2ª divisão. A última vez que os caras disputaram a Premier League foi na temporada 98-99. Mas quem vê esse time nem imagina o que eles já ganharam no passado. Lá no final dos anos 70, depois do Nottingham Forest ficar anos na segundona, na temporada 77 e 78, logo que subiram pra Elite, foram os campeões ingleses. Além de ganharem a Copa da Liga também. Tipo o modo carreira do FIFA. Aí na temporada 78-79, os caras simplesmente dominaram. Com Gary Burrows, John Robertson e companhia, foram pra Champions e eliminaram todo mundo. Até chegar na final pra derrotar o Malmo e serem os campeões europeus invictos. Se classificaram pro Intercontinental. Mas enquanto que os times da América do Sul sonham com o Mundial, na Inglaterra eles não davam muita importância. Então depois de ganharem a Champions, o Nottingham simplesmente não quis disputar o título. Eles literalmente desistiram do Intercontinental de 79. No lugar foi o vice Malmo. Então tá, depois de deixar o Mundial de lado, focaram na Europa e na temporada 1979 e 80 se classificaram para Champions e foram com tudo ganhar mais um Continental. Nas quartas passaram pelo Dinamo de Berlim, nas semis eliminaram o Ajax e na decisão ganharam do Hamburgo. O Nottingham Forest ganhou o 2º título continental seguido e dessa vez eles decidiram jogar o Intercontinental. Aí sim. Então os ingleses foram pro Mundial de 1980 e encararam o mesmo adversário que o PSV enfrentaria no futuro, o Nacional. Os dois times foram pro Japão fazer essa partida única e os sul-americanos se deram melhor. Fizeram um gol logo no primeiro tempo e ganharam por 1-0. Nottingham Forest vice. Então os ingleses são bi da Champions, mas nunca levaram o Intercontinental. Se forem ganhar algum dia, é um negócio que vai demorar muito pra acontecer. E aí, tu curtiu esse vídeo? Comenta aí embaixo. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!